Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Biologia Direta, Biologia Sem Enrolação. E continuando os estudos da embriologia, chegamos hoje na aula de número 2. Ou seja, eu sugiro que você que caiu de paraquedas aqui na aula 2, você volte e assista a aula de número 1. Eu vou deixar o vídeo aqui no card para você, que é para você assistir tudo numa sequência lógica e não ficar perdido quando chegar lá na aula de número 3. Tá? Mas pegando esse gancho aí da aula 1, nós falamos lá na aula 1 que a reprodução animal ela começa na união de duas células, que é o espermatozoide e o óvulo. Quando nós juntamos o espermatozoide e o óvulo, nós temos um nome para isso, que é chamado de fecundação. Nesse momento da fecundação, que é após a união dessas duas células, irá surgir uma terceira célula chamada célula-ovo ou zigoto. Esse zigoto, ele é dividido em algumas regiões. Tá? Ele tem ali seu núcleo, ele tem seu polo animal, ele tem um polo vegetativo e o vitelo, que é uma substância de reserva. E dependendo da quantidade de vitelo, nós vamos ter diferentes tipos de ovos. E esses diferentes tipos de ovos ainda terão divisões diferentes, que é justamente o que nós vamos ver no decorrer da aula de hoje. Tá? Então, para a gente começar, vamos ver quais são esses tipos de ovos. Então, são esses daí, ó. Nós temos o ovo do tipo heterolécito, nós temos o ovo do tipo isolécito, do tipo telolécito e do tipo centrolécito. Então, veja que são quatro tipos de ovos que estão sendo representados aí. Esses tipos de ovos vão dar origem a diferentes grupos de animais. Tá? Por isso que é tão importante, nós, antes de estudarmos a evolução dos animais, nós vermos aqui a embriologia para ver como é que ela funciona. Então observe aqui que num primeiro olhar nós conseguimos perceber que alguns ovos são mais escuros do que outros, né? Tem mais pontinhos pretos do que outros. Isso daí está indicando que esse ovo tem uma quantidade maior de vitelo em relação aos demais, né? Mas não se preocupe que nós vamos explicar passo a passo cada um deles aqui. O primeiro que a gente vai ver é o ovo do tipo isolécito. Você pode também encontrar em algumas questões vestibulares como oligolécito, alécito e também homolécito. Esse ovo se caracteriza pela pouca quantidade de vitelo disperso no citoplasma dessa célula. Então, quando observamos aqui esse ovo, essa célula, nós percebemos ali que em volta do núcleo existem pontos isolados de vitelo, né? Então, caracterizando essa pouca quantidade. Por isso que o nome também é chamado de isolécito, tá? Que tem a ver com esse prefixo iso, tem a ver com igualdade. Nós encontramos esse ovo do tipo isolécito nos animais equinodermos, nos espongiários, nos protocordados e também nos mamíferos. Então isso quer dizer que nós também possuímos esse tipo de ovo. Quando a nossa fecundação, a primeira célula a ser formada lá no grupo dos mamíferos, ao qual nós humanos estamos inseridos, nós aí desenvolvemos o ovo do tipo isolécito. O próximo ovo nós temos o heterolécito, que também pode ser conhecido como mediolécito ou miolécito. Esse ovo você já percebe que ele tem muito mais vitelo disperso na célula em relação ao ovo anterior, né? Agora a gente já consegue perceber um pouco uma região mais clara e uma região mais escura. Essa região mais clara e mais escura, como nós vimos lá na aula 1, ela está definida como polo animal e o polo vegetativo. Nós encontramos esse ovo heterolécito nos moluscos, nos plateumintos, nos anelídeos, anfíbios e também em alguns peixes, tá? Não são todos os peixes, não. O próximo ovo é o ovo do tipo telolécito. Esse ovo telolécito também é conhecido como megalécito. Então, observa esse nome aí, já megalécito já te dá uma ideia do que é esse ovo. Esse ovo ele já tem uma característica por ser maior do que os demais. Tá? Mas ele é maior que os demais justamente porque ele contém uma quantidade muito grande de vitelo disperso ao longo da célula, tá? Mas principalmente localizado no polo vegetativo dessa célula. Então o polo animal ele tem uma quantidade razoável de vitelo, mas a gente consegue perceber com bastante clareza uma região chamada cicatrícula, que separa o polo animal do polo vegetativo ou polo vegetal. Esse ovo a gente encontra nos répteis, nas aves e em alguns peixes. Tá? Então você perceba que a gente encontra esse ovo nos peixes e o ovo anterior também encontramos em alguns peixes. Tá? Então fique atento a essa informação.
Por último, nós temos o ovo do tipo centrolesto. Então você já percebe que pelo nome centrolesto já é um ovo com o vitelo concentrado na região central, juntamente com o núcleo, né? Só que esse tipo de ovo, né, o vitelo, como ele não se divide, só quem vai se dividir nessa parte aí do centro é esse núcleo. Então essa célula, quando ela começa a se dividir, ela tende a migrar para a periferia dessa célula. Então todas essas células que estão concentradas ali no meio passam aí para fora desse ovo, tá? Então eles ficam ali na margem. E nós encontramos esse tipo de ovo lá nos animais no grupo dos artrópodes. E como nós vimos na aula anterior, nós percebemos que nós temos essas três fases: a segmentação, que são as divisões celulares, a gastrulação e a organogênese. E na aula de hoje nós vamos definir aqui essas segmentações desses ovos, tá? Na aula que vem nós falaremos justamente sobre a gastrulação e organogênese. Dando prosseguimento aí à segmentação desses ovos, nós temos que o ovo do tipo isolesto, ele tem uma segmentação chamada holoblástica igual. Por que é holoblástica igual? Então observa aí no desenvolvimento. Como esse ovo ele tem uma pouca quantidade de vitelo distribuído pela célula, toda vez que essas células se dividirem, esses blastômeros começarem a se dividir, eles vão se dividir de forma mais ou menos parecida, tá? De tamanhos praticamente iguais, até formar uma massa de células bem maciça mesmo, chamada mórula. Então esse zigoto, quando ele começa a se dividir, cada divisãozinha dessa que você está vendo aí, que é chamada de blastômero, elas têm praticamente o mesmo tamanho. Então, por isso que é chamada de holoblástica igual. Mas professor, por que esses blastômeros tendem a ficar do mesmo tamanho? É justamente pelo fato de ter pouco vitelo. Então entenda que quanto mais vitelo, mais difícil vai ser a divisão, tá? Então, como não tem pouco vitelo aí, você vai conseguir ter uma facilidade na hora de dividir. Então nós encontramos esse ovo isolesto com divisão holoblástica igual lá nos equinodermatos e nos mamíferos. O próximo ovo é do tipo heterolesto. Esse ovo já tem uma segmentação do tipo holoblástica desigual. Aí você fala, professor, mas desigual por quê? Observe aí de novo na sequência. Você vai ver que aqueles mesmos blastômeros que estavam se dividindo de forma mais ou menos igualitária lá no ovo isolesto, aqui ele já tem tamanhos diferenciados. Isso porque a quantidade de vitelo já começou a aumentar. E conforme eu falei para vocês, quanto mais vitelo, mais difícil é a segmentação, né? Então a parte que tem menos vitelo acaba dividindo mais rápido e com uma maior facilidade, tá? Então nós percebemos aí uma diferença lá no final, ali já para formar mórula, que os blastômeros terão tamanhos diferenciados. Esse tipo de ovo aí nós encontramos lá nos moluscos, nos anelídeos e no grupo dos anfíbios. Agora no ovo do tipo telolesto, nós já temos uma segmentação chamada meroblástica discoidal. Qual que é a diferença desse? Por que agora mudou de nome em relação ao anterior? Então perceba que o ovo telolesto, ele é um ovo que possui muito vitelo, né? Então ele é praticamente constituído só de vitelo. Isso porque esse ovo ele tem uma grande quantidade de substância de reserva, ele deve ter algum motivo para isso, né? Então geralmente nós encontramos esse tipo de ovo em animais que põem ovos, né? Então, por exemplo, você pega aí um réptil, você pega uma ave, que como esses embriões precisam passar muito tempo fora do corpo dos pais, então eles precisam ter uma substância de reserva muito grande, né? Então quando você pega um ovo de galinha, por exemplo, você vê aquela substância amarelada lá dentro, lá que você chama de gema, né? Aquela gema é justamente o nosso vitelo, né? Esse vitelo lá distribuído, que seria o alimento do futuro pintinho lá, do embriãozinho, tá bom? Esse ovo aqui, como ele tem uma grande quantidade de vitelo, esse vitelo praticamente não vai se dividir. Então essa concentração é tão grande que só a parte de cima ali, próxima ao núcleo, é que vai fazer a divisão. Então, como é só aquela partezinha pequena lá no polo animal, você vai ter justamente uma forma de um disco sendo formado. Então, quando a gente olha essa célula por cima, você vê a formação de um disco ali, né? Esse disco recebe o nome de blastodisco. Então, na parte inferior você vai ter o vitelo e na parte superior a divisão celular formando o blastodisco. Por último, nós temos o ovo do tipo centrolesto, né? O centrolesto ele se caracteriza por possuir vitelo no centro do ovo.
E mais uma vez, esse vitelo ele não se divide, só quem vai se dividir são essas células do núcleo. Por isso que ele tem uma segmentação do tipo meroblástica superficial. Entenda que, como a parte central não vai se dividir, somente esse núcleo, quando essas células do núcleo começam a se dividir, a tendência é que esse vitelo empurre essas células para a extremidade, empurre essas células para a parte superficial da célula, formando justamente meio que essa parede de células aí, na parte mais externa. Por isso que é chamada de meroblástica superficial. E nós encontramos esse ovo centrolesto nos animais artrópodes. Tá? Então, geralmente, os insetos aí você encontra esse tipo de ovo. Mas resumindo todos esses tipos de ovos que nós estamos falando aqui, observa aí nessa figura. Você tem aí praticamente todos eles fazendo essa mesma sequência. Tá? Então você tem ali o zigoto, a formação do zigoto e, consequentemente, suas sucessivas clivagens ou suas divisões. Só que, dependendo da quantidade de vitelo, você vai ter blastômeros, que são essas células demarcadas aí, de tamanhos diferentes e em posições diferentes também. Tá? Mas todos eles vão dar origem a uma mórula, que é uma massa de células bem compacta, que ela não é oca, tá? Ela é totalmente compacta. E a partir desse momento, essa mórula, se você observar também, é importante salientar que o volume dessa mórula é equivalente ao do zigoto. Então volta aqui para mim. Esse zigoto, quando ele começa a sofrer essas clivagens, essas divisões, ele vai aumentando o número de células, mas essas células não aumentam de tamanho. Na verdade, ela vai diminuindo, né? Então, quanto mais divisões, menor o tamanho da célula. Então, quanto maior o número de divisões, os blastômeros vão ficando menores, para poder fazer com que essa mórula fique justamente do tamanho parecido, ali aproximado lá do zigoto. A partir desse momento da mórula, essas células que estão centralizadas ali, elas tendem a ser empurradas para a periferia. Quando elas forem empurradas para a periferia, elas vão formar, o que você vê aí nessa imagem agora, o que nós chamamos de blastoderme. Tá? Então essa palavra derme te lembra de pele, né? Tem a ver com pele. Então ela vai formar meio que uma pele aí nessa blástula. E como essas células que estavam no meio migraram para a região externa, ficou um buraco oco no meio. Esse buraco oco também recebe o nome de blastocele. E a partir daqui dessa blástula que nós vamos ver a diferenciação dos tecidos, a formação dos folhetos embrionários e posteriormente a organogênese. Tá? Mas isso nós vamos terminar lá na aula 3, então eu sugiro que você assista a aula 1, a aula 2 na sequência para poder você entender a aula 3, tá bom? Então por hoje é só. Curta o vídeo, curta o canal, bate no sino e até a próxima.